Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Fabrício Taete, tudo bem? Eu quero deixar aqui uma reflexão que vem queimando no meu coração há algum tempo e eu queria partilhar com vocês. E eu acredito que talvez quem esteja ouvindo, seja você, talvez faça sentido para você, no momento que talvez você esteja vivendo. E eu quero partilhar algo meu e, e é uma reflexão que está no Evangelho de Lucas, capítulo 15, onde Jesus está se relacionando com publicanos, com pecadores, e eu fiz algumas anotações e eu queria partilhar os meus pensamentos com vocês, tá bem? Que tá, vamos lá. Se você ler o Evangelho de Lucas, capítulo 15, ele vai falar, Jesus ele está se relacionando o quê? Com fariseus. Os fariseus estão criticando, na verdade, criticando ele, criticando Jesus por ele se associar com pecadores, cobradores de impostos, essas pessoas que da época eram consideradas pessoas injustas. Então ele faz uma reflexão em cima disso. E ele usa uma parábola, nessa parábola ele conta três histórias. Essas três histórias vai dizer assim, que da ovelha, da dracma e do filho pródigo, certo? E se você já leu, você já deve conhecer essa história. Mas eu queria partilhar algo que está queimando dentro de mim, que é assim. A parábola da ovelha vai dizer assim, né? Que um pastor tem 100 ovelhas, no caso ele perde, uma se perde, sai do rebanho, e esse pastor, ele larga as 99 que ficam lá no rebanho e vai atrás dessa que se perdeu, certo? E é muito interessante, eu gostaria só de frisar esse versículo, quando ele encontra essa ovelha, que está no versículo 7, que vai dizer assim: Eu vos digo que do mesmo modo haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que 99 justos que não precisam de arrependimento. Pronto. Só que aí ele conta outra história, que é a história da dracma, onde uma mulher tem 10 dracmas, e ela perde uma dentro da sua própria casa. E o que acontece? Ela começa a varrer aquela casa para encontrar aquela dracma. A dracma era uma moeda local naquela época. Vamos para a gente entender um pouco o contexto, essa dracma é como se fosse um dia trabalhado. Se ela perdesse uma dracma, ela perdia aquele dia que ela trabalhou, certo? E o que acontece? Ela encontra essa dracma. E o que acontece? Aí ele termina, só para frisar, o versículo 10 vai dizer: Eu vos digo que do mesmo modo há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Ok. Aí ele conta outra terceira história. A terceira história, que é a história do filho pródigo, a história do filho pródigo, que vai dizer assim, que um pai tinha dois filhos, o mais novo pede a herança, a parte da herança, e o pai concede essa herança e dá parte dele, divide os bens e dá a parte para aquele filho que pede a herança, certo? Então ele vai lá, gasta o seu dinheiro, gasta com prostituta, enfim, gasta aquele dinheiro com um monte de coisas. Só que ele se arrepende, percebe que dentro da casa do pai dele, ele não precisava se sujeitar a isso, porque ele começa a querer comer a lavagem dos porcos daquela época. Começa a arrumar um trabalho e começa a querer comer de tanta fome que ele estava sentindo. Então ele decide voltar para a casa do pai e ele ficou ensaiando dentro da cabeça dele que, mesmo que eu volte para casa do pai, isso eu tô parafraseando, certo, gente? Não está escrito dessa forma, mas eu tô parafraseando. Que ele coloca assim: eu vou voltar para casa do pai e nem que eu volte trabalhar como um empregado, mas pelo menos lá na casa do meu pai, na casa do pai, eu vou ter pão com fartura. Os empregados não passam fome. Então ele decide voltar. Mas só que o que acontece? Quando o pai o recebe e ele recebe de uma maneira totalmente diferente, totalmente inesperada, daquela forma que o filho pensou que ia receber o pai. E eu gostaria de ler com vocês, né? Só para partilhar. O pai disse aos seus servos, que está no versículo 22. Ide depressa, trazei a melhor túnica e revesti com ela, põe um anel no dedo e sandálias nos pés. O que significa isso no contexto? Ele estava tão feliz que o filho dele voltou para casa que ele não deixou o filho querer se explicar, mas sim quis dar um anel no dedo, quis dar sandálias, uma túnica nova e sandálias nos pés para dar dignidade pro filho, certo? Só que o filho mais velho, ele fica muito irritado com toda aquela situação, porque o filho mais novo se esbanjou com tudo e ele quis falar assim: pai, como que você pode? Como que você pode fazer uma festa para esse filho que gastou seus bens com prostituta, com um monte de coisa que não se deve?
E eu aqui do seu lado, trabalhando para o Senhor, não deixa nem matar não me matasse nem um cabrito para festejar com meus amigos. Pronto. Aí o que eu quero chegar? Aí o pai que disse, filho, que está no versículo 31, eu quero destacar isso com vocês, que isso queimou muito comigo. Pai, mas o pai lhe disse, filho, tu sempre está comigo, tudo que é meu é teu. O que eu quero dizer com vocês? Muitos pronto, aquelas pessoas que se perdem no meio do caminho, por exemplo, sai da igreja, vai viver sua vida, esquece tudo aquilo de Jesus, não quer saber mais, não quer ter vida mais em comunhão com Deus. E aí ele volta e se arrepende. Pronto. Deus aí ele acolhe. Ok. E o que acontece? Só que eu quero salientar também esse filho mais velho também. Ele o tempo todo esteve com o pai. E ao mesmo tempo ele tinha comportamentos de servo, não de filho. Não de filho. E essa última história se conecta com as outras duas histórias, quanto a ovelha e quanto a dracma. A ovelha perdida é o filho mais novo. A dracma perdida é o filho mais velho. Eu quero dizer para você, quantos de nós estamos perdidos, literalmente. Mesmo aqueles que estão dentro, perdidos dentro, e aqueles que estão perdidos fora. Eu, um bom tempo, eu nunca fui aquele tipo de pessoa que me perdeu fora do caminho. Não saí, não me desviei do caminho de Deus, nem nada disso. Mas eu me perdi dentro. Como é se perder dentro? Você pode estar aí me ouvindo. Como que é se perder dentro? Ter comportamentos como servo, não se apossar daquilo que Deus te deu como filho. Se comportar como servo, não se apropriar das coisas que Deus te deu como herança, como filho. E não se apropriar disso é você estar negando a herança daquilo que Deus te deu. Então, há muito tempo eu fiquei negando isso dentro de mim. Negando isso dentro de mim como filho. E me comportando como servo. E eu quero dizer para você que está me ouvindo. Deus, por graça, te deu herança como filho, não como servo. Isso serve para você, serve para mim. Mas todos aqueles que estão, aquele que perdeu fora, aquele que se perdeu dentro. Eu quero dizer para você, volta. Ah, mas eu nunca saí da igreja. Não importa. Talvez você se perdeu dentro. Você foi se deixando levar. E chegou um momento que você parou de se comportar como filho. Começou a se comportar como servo. Como empregado. Mas não foi para isso que Jesus te chamou. Não foi para isso que Deus te chamou. Ele te chamou para você ser filho de Deus. Então volta. Essa é a minha mensagem para você. É uma mensagem que é de arrependimento, de restauração, de perdão. Talvez é isso que você precisa. É isso que eu preciso. De restaurar dentro de você aquilo que estava queimando, aquilo que queimava lá atrás, mas que possa queimar ainda mais em você agora. Então volta. E eu quero deixar três ensinamentos, três lições que esse evangelho de Lucas vem nos dizer. Que é, Deus busca aquele que está perdido. Seja você perdido dentro, seja você perdido fora. Eu não sei se você é uma dracma ou uma ovelha, mas você que estava perdido. Deus busca o que está perdido. Segunda lição. O valor da misericórdia e do perdão. Como que Deus valoriza muito a misericórdia e o perdão. Ele quer te restaurar. De todas as formas. Terceira lição. A importância de buscar o que está perdido. Você que está dentro, a importância de você buscar aqueles que estão perdidos. Dá uma palavra de conforto, uma palavra de ensinamento, uma palavra de restauração. Certo? Se fez sentido para você até agora, eu quero que você comente aqui embaixo do vídeo. Comenta aqui embaixo, curte o vídeo, para que esse vídeo chegue a mais pessoas e que façam sentido para elas. Comenta, compartilha, se inscreve também, para ajudar a chegar essa mensagem a chegar a mais pessoas. E um forte abraço e um beijo no teu coração. Até a próxima. Tchau.